Steve Guttenberg foi uma das maiores estrelas de Hollywood durante a década de 80. Com filmes como Loucademia de Polícia, Três Solteirões e um Bebê e Curto Circuito, ele dominou completamente as bilheterias da década. Era o cara simpático com um sorriso perfeito que estrelava as comédias de maior sucesso da época, faturando milhões por filme. Mas então, de repente, no início dos anos 90, Steve praticamente desapareceu. Ele passou de uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood a completamente invisível. Não houve escândalos explosivos, nem fracassos dramáticos. Ele simplesmente sumiu. O que realmente aconteceu com Steve Guttenberg? Foi uma decisão pessoal ou Hollywood simplesmente se esqueceu dele? E como uma das maiores estrelas dos anos 80, acabou completamente fora do jogo? É isso que vamos descobrir agora. Steven Robert Guttenberg nasceu em 24 de agosto de 1958, no Brooklyn, Nova York. Ele cresceu em uma família judia de classe média em Massapequa, Long Island. Seu pai era engenheiro elétrico e ex-ranger do exército, e sua mãe trabalhava como assistente cirúrgica. Era um ambiente de trabalho árduo e disciplinado, bem diferente do estrelato que viria a seguir. Desde jovem, Steve demonstrou interesse pela atuação. Aos 17 anos, mudou-se para Manhattan para perseguir seu sonho, trabalhando como garçom enquanto fazia testes constantemente. Durante anos, aceitou pequenos papéis no teatro e na televisão, adquirindo experiência, mas sem grandes oportunidades. Em 1980, ele conseguiu seu primeiro papel de destaque no cinema em The Chicken Chronicles. Em seguida, apareceu em Keep the Music Playing, também em 1980, um musical disco que foi um fracasso de crítica e público. Mas Steve continuou trabalhando, participando de Quando os Jovens se Tornam Adultos em 1982, um drama de Barry Levinson que recebeu aclamação da crítica. Mas foi em 1984 que tudo mudou para sempre. Hugh Wilson estava dirigindo Loucademia de Polícia, uma comédia sobre um grupo de desajustados que entram para a academia de polícia. Ele precisava de um ator principal que pudesse ser o centro moral de todo o caos. Alguém simpático, mas não estúpido, heróico, mas acessível. Steve fez um teste e Wilson o escolheu imediatamente para interpretar Carey Mahoney, um brincalhão que entra para a academia para evitar a prisão. Loucademia de Polícia estreou em março de 1984 e foi um verdadeiro fenômeno. Com um orçamento de apenas 4,5 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 149 milhões de dólares em todo o mundo. Foi o sucesso surpresa do ano, dando início a uma franquia que eventualmente incluiria 7 filmes. Steve tornou-se uma estrela da noite para o dia. Seu Carey Mahoney era perfeitamente carismático, rebelde mas bondoso, brincalhão, mas corajoso quando necessário. O público o adorou instantaneamente. Ele reprisou o papel em Loucademia de Polícia 2, em 1985, e Loucademia de Polícia 3, em 1986. Embora as sequências tenham recebido críticas cada vez mais negativas, continuaram sendo sucessos de bilheteria. Steve tornou-se um dos rostos mais reconhecidos nas comédias familiares dos anos 80. Mas Steve não queria ficar marcado apenas como o cara da academia de polícia. Em 1985, no mesmo ano da segunda sequência, ele estrelou Cocoon, um filme de drama e ficção científica dirigido por Ron Howard. Cocoon contava da história de um grupo de idosos em um lar de repouso, que descobrem uma piscina com poderes rejuvenescedores deixada por extraterrestres. Steve interpretou Jack Bonner, o capitão do barco que ajuda os idosos residentes. Foi um papel completamente diferente. Dramático, emocionante, trabalhando ao lado de lendas de Hollywood. Cocoon foi um enorme sucesso, arrecadando mais de 85 milhões de dólares. O filme ganhou 2 Oscars, incluindo o de melhor ator coadjuvante para Don Ameche. Steve provou que podia atuar em filmes sérios, não apenas em comédias bobas. Trabalhar com Ron Howard e aquele elenco lendário lhe deu credibilidade como ator. Em 1986,
ele estrelou Curto Circuito, uma comédia de ficção científica sobre um robô militar que ganha vida após ser atingido por um raio. Steve interpretou Newton Crosby, o engenheiro que criou o robô. Curto Circuito foi outro grande sucesso, arrecadando mais de 40 milhões de dólares nos Estados Unidos. O filme se tornou um clássico cult dos anos 80, e Steve provou que podia estrelar filmes de sucesso fora da franquia Loucademia de Polícia. Em 1987, veio o papel que o tornaria o astro de maior bilheteria do ano. Três Solteirões e um Bebê, ao lado de Tom Selleck e Ted Danson. O filme contava a história de três solteirões cujas vidas são viradas de cabeça para baixo quando um bebê aparece à sua porta. Steve interpretou Michael Kellam, um arquiteto mulherengo que precisa aprender a ser responsável. Três Solteirões e um Bebê foi um fenômeno. O filme arrecadou mais de 167 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, tornando-se a maior bilheteria de 1987. Superou Atração Fatal, Um Tira da Pesada 2 e Predador. Steve Guttenberg estava no auge de sua carreira em Hollywood. A química entre ele, Selleck e Danson era perfeita. Os três criaram uma dinâmica cômica natural, enquanto tentavam desesperadamente cuidar de um bebê sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. O filme capturou o espírito do final dos anos 80, época de mudanças na masculinidade e na paternidade. Em 1987, Steve era imparável. Ele era uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood, com 3 franquias de sucesso em seu currículo. Os estúdios o queriam para tudo. Ele podia faturar milhões por filme. Mas o problema era que Steve estava sendo brutalmente estereotipado em um tipo muito específico de filme. Comédias familiares leves e bobas. Todos os papéis eram essencialmente iguais. O cara simpático e espirituoso que aprende uma lição no final. Em 1988, ele apareceu em O Hotel dos Fantasmas e Cocoon: O Regresso. Os filmes continuaram a surgir, mas estavam se tornando cada vez mais previsíveis. Em 1989, ele estrelou O Namorado da Minha Irmã, uma comédia romântica que passou praticamente despercebida. Em 1990, veio a sequência Três Solteirões e uma Pequena Dama, que também foi um sucesso, arrecadando mais de 71 milhões de dólares. Os projetos estavam se tornando cada vez menos distintos. E então, no início da década de 1990, algo mudou em Hollywood. A comédia leve e familiar que dominou a década de 1980 estava sendo substituída por comédias mais cínicas, adultas e sombrias. Filmes como Esqueceram de Mim, de 1990, apresentaram um novo tipo de comédia familiar. Atores como Jim Carrey traziam um estilo de humor mais físico e exagerado. Steve Guttenberg, com seu sorriso perfeito e humor inofensivo, começou a parecer antiquado. O público queria algo diferente. Os estúdios pararam de ligar. Em 1995, ele participou de O Grande Time, um filme familiar sobre futebol. Também em 1995, fez As Namoradas do Papai com as gêmeas Olsen. Seus projetos estavam se tornando menores e mais voltados para o mercado de vídeo doméstico do que para os cinemas. Mas o verdadeiro golpe veio quando Steve percebeu algo devastador. Hollywood simplesmente seguiu em frente sem ele. Não houve uma decisão consciente de rejeitá-lo. Ele simplesmente deixou de ser relevante. Os telefones pararam de tocar. Os roteiros pararam de chegar. Em meados da década de 90, Steve Guttenberg havia passado de uma das maiores estrelas de Hollywood a fazer filmes lançados diretamente em vídeo. Ele aparecia ocasionalmente na televisão, em pequenos papéis que eram meras sombras de sua antiga glória. Home Team, em 1998. P.S. Your Cat is Dead, em 2002. Pequenos papéis em séries de TV. Por quase 2 décadas, Steve foi praticamente invisível. As novas gerações não sabiam quem ele era. Aqueles que se lembravam dele dos anos 80 presumiam que ele simplesmente havia se aposentado. Mas Steve não havia se aposentado. Ele simplesmente não conseguia trabalho. Em entrevistas posteriores, Steve seria brutalmente honesto sobre essa experiência.
Passei de ser a maior estrela de bilheteria a não conseguir nenhuma audição, explicou. Hollywood tem memória curta. Se você não está constantemente em evidência, eles se esquecem de você. Ele também admitiu ter cometido erros. Recusou papéis que poderiam tê-lo levado a outros caminhos. Foi seletivo demais quando ainda tinha poder. E quando quis trabalhar, já era tarde demais. Durante os anos 2000, Steve apareceu ocasionalmente em projetos menores. Fez dublagens, participou de programas de televisão e teve pequenos papéis em filmes independentes, mas nada que o trouxesse de volta ao estrelato. Em 2008, surgiu uma pequena oportunidade de visibilidade. Ele participou do Dancing with the Stars, o programa de competição de dança da ABC. Embora tenha sido eliminado relativamente cedo, isso lhe deu exposição a um novo público e mostrou que ele sabia rir de si mesmo. Mas a verdadeira virada na percepção pública de Steve aconteceu por volta de 2012 e 2015, quando uma tendência começou nas redes sociais e na internet, a nostalgia dos anos 80. De repente, os millennials e a geração X estavam redescobrindo os filmes de sua infância. Loucademia de Polícia virou meme. 3 solteirões e um bebê passou a ser considerado um clássico. Os fãs começaram a se perguntar: o que aconteceu com Steve Guttenberg? Começaram a surgir artigos. Lembra do Steve Guttenberg? A ascensão e queda de Steve Guttenberg. Havia um interesse genuíno em entender por que uma estrela tão grande havia desaparecido tão completamente. Steve capitalizou esse interesse renovado, fazendo aparições em podcasts, entrevistas e convenções. Ele foi surpreendentemente honesto sobre sua carreira, sem amargura, sem culpar ninguém. Ele simplesmente explicou: eu tive meu momento. Hollywood mudou. Eu não mudei com ela. Em 2017, ele conseguiu um papel recorrente em Ballers, a série da HBO estrelada por Dwayne "The Rock" Johnson. Era um papel pequeno, mas em uma série de grande repercussão. Isso mostrou que Steve ainda sabia atuar, que ainda tinha presença de tela. Aos 65 anos, Steve encontrou paz com sua carreira e legado. Ele não é mais a mega estrela que era em 1987, mas também não tenta ser. Ocasionalmente, participa de projetos que lhe interessam, vive tranquilamente e aceitou seu lugar na história de Hollywood. Ele se casou com a jornalista Emily Smith em 2019, encontrando a felicidade pessoal após décadas de relacionamentos fracassados. Ele realiza trabalhos de caridade, participa de eventos nostálgicos dos anos 80 e, ocasionalmente, atua quando surge o projeto certo. A história de Steve Guttenberg oferece lições valiosas sobre Hollywood e a natureza do estrelato. Sua experiência ilustra como ser estereotipado pode ser fatal para uma carreira de longo prazo. Steve era tão identificado com as comédias familiares leves dos anos 80 que, quando esse gênero morreu, sua carreira morreu com ele. Isso também demonstra a brutal rapidez com que Hollywood pode esquecer até mesmo suas maiores estrelas. Em 1987, Steve foi o ator mais lucrativo do ano. 5 anos depois, ele não conseguia encontrar trabalho. É um lembrete de que a fama em Hollywood é incrivelmente frágil. Mas a história dele também é sobre aceitação e perspectiva. Steve poderia ter passado décadas amargurado com o fim da sua carreira. Em vez disso, escolheu a honestidade e a gratidão. Tive uma carreira incrível, disse ele. Estrelei filmes que as pessoas ainda adoram. Quantas pessoas podem dizer isso? Para os fãs que cresceram assistindo a Loucademia de Polícia e 3 solteirões e um bebê, Steve Guttenberg representa um tipo específico de astro dos anos 80, inofensivo, simpático e perfeito para toda a família. Seus filmes podem não ter sido obras-primas, mas eram puro entretenimento, e isso tem seu valor. Seu legado está assegurado por meio daqueles filmes que continuam sendo descobertos por novas gerações em serviços de streaming. Loucademia de Polícia permanece uma franquia cult. 3 solteirões e um bebê continua sendo uma das comédias de maior bilheteria de todos os tempos. E bem, essa foi a história completa de Steve Guttenberg,
de mega estrela dos anos 80 a ator esquecido que encontrou paz com seu legado. Uma lição sobre como Hollywood pode te elevar e te esquecer em questão de anos e sobre o valor de aceitar seu lugar na história do cinema. O que você acha de Steve Guttenberg? Você se lembra dele dos anos 80? Acha que ele merece um retorno triunfal? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre carreiras em Hollywood. Até o próximo vídeo.